Um pouquinho de Brasília, porque após ser especulada a prorrogação da CPI do MST, gente, por mais 30 dias, o relator do colegiado, o deputado Ricardo Salles, afirmou aqui à Jovem Pan que o cronograma inicial será seguido e o encerramento dos trabalhos deve acontecer por volta do dia 14 de setembro. Após recuperar a maioria, a oposição se movimenta para aprovar requerimentos como, por exemplo, a quebra de sigilo bancário de João Pedro Stedley e pedir indiciamentos de aliados de Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Salles, explica um pouquinho para a gente como é que está, em que pé que está a aprovação ou não do seu relatório na comissão. Bom, o relatório estava praticamente concluído até que nós fomos à Bahia como derradeira diligência. E foi importante ter ido à Bahia, Paulo, porque a Bahia é um caso à parte do Brasil, sob o ponto de vista de aplicação da lei, jurisdição e tudo mais. Nós vimos absurdos sendo cometidos em diversos locais onde há invasão de propriedade, ora pelo MST, ora pela Frente Nacional de Luta, ora pela... Enfim, cada sigla, né? No fundo, o próprio Stedley e o Zé Rainha confirmaram que a diferença é só o nome da sigla por questão de rixa política. O âmago todas essas ações é o mesmo, modus operandi o mesmo, objetivos o mesmo. Então, vínhamos de uma situação, embora muito triste e ilegal, mas de certa forma homogênea. Quando nós passamos a receber os depoimentos, as provas, tudo aquilo que foi coletado na CPI com relação à Bahia e culmina com a ida à Bahia na quinta e sexta-feira retrasada, aquilo foi uma mudança muito grande de patamar da CPI. A Bahia hoje é um território sem lei. É uma zona de guerra total. Crise de segurança pública pesada. Não estou falando nem da segurança. É evidente, tá? Como você citou, está em todos os jornais, a explosão do problema de segurança no estado como um todo, confronto com a polícia, problemas gravíssimos. Mas o sul da Bahia, eu acho que só se compara às favelas do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista de ausência de lei. É gente sendo expulsa de casa, pondo fogo na casa, arranca a pessoa pelos cabelos no chute, solta no meio da rua, é deputado mandando fazer, delegado que tem medo de agir, polícia militar que não vai. Assim, toda a sorte de crimes que você poderia ter relacionado à atividade do Movimento Sem Terra estão localizados na Bahia. Agora, o Stedley não será indiciado. O Stedley, ele já há muito tempo vem tendo um papel meramente institucional no MST. Ele respondeu, quando esteve lá, quando convocado compareceu, ele respondeu que está afastado do dia a dia. Não é bem assim, porque na semana que nós estávamos lá na Bahia, ele estava na Bahia, justamente no assentamento Jacir Rocha, que foi um daqueles que nós fomos, na cidade de Itamaraju. Ocorre que nós não conseguimos delinear, e para que a CPI não seja acusada de fazer indiciamentos ou declarações vazias, nós estamos procurando ser muito criterioso. Com relação ao Stedley, tirando o fato dele ser realmente a figura institucional de representação nacional e internacional, que ele foi com o Lula na comitiva para a China. Quer dizer, então institucionalmente representado. Ele personifica, né, a representação, embora não exista a personalidade jurídica do MST, do ponto de vista político representativo, é ele a figura principal, não há dúvida. Mas nós não conseguimos encontrar motivos, sob o ponto de vista criminal, para atribuir a ele um indiciamento. Agora, mas a responsabilidade política, sim. Quais os ganhos para a sociedade dessa CPMI? Aliás, dessa CPI, perdão. O que acontece, Paulo, é o seguinte... O que vocês conseguiram nesse período, assim, se olhar e falar, olha, a CPI produziu isso daqui para a sociedade, o que seria? Para além das propostas legislativas que virão como consequência da CPI, do imputamento de condutas criminais a certas pessoas, inclusive um deputado federal do PT da Bahia, mas eu acho que o mais importante foi desnudar aos olhos da sociedade brasileira o que está por trás dessa indústria de invasão de terras no Brasil. Ali havia uma romantização. O MST é gente que luta pelo acesso à terra, para poder ter um pedaço de chão, para produzir alimento. Balela. Isso ficou claro nos trabalhos da CPI, que aquilo é um movimento político e, de certa forma, empresarial, no sentido de que os líderes ganham muita força política e muito dinheiro explorando os miseráveis, a massa que está lá dentro das invasões. Então há um contraste, inclusive, nós mostramos isso ao longo da CPI, dos vídeos, etc., um contraste muito forte
de... Expectativa para a realidade. Não, da vida dos líderes que ganham dinheiro e poder político em contraste com os liderados. Você tem uma horda de miseráveis que continuam sendo miseráveis depois de 10, 15, 20 anos dentro de um assentamento ou um acampamento e os líderes vivendo muito bem, obrigado, com Pajero, Hilux, casa muito em ordem, casa de classe média de centro urbano, enquanto o vizinho ao lado, que é o assentado que está lá há 15 anos, chão de terra e teto de lona. Que é uma coisa de louco. Segredo, você precisa ir embora, mas antes eu queria fazer a pergunta aqui, para o deputado. Vi um vídeo em que você mostrava os assentados e uma casa muito luxuosa, fazendo menção a isso. Como que eles conseguem vender esse discurso para aqueles que estão assentados e que estão miseráveis, quando aqueles que teoricamente deveriam representá-los vivem também do lado deles? Primeiro, as pessoas que são as enganadas, vamos dizer assim, são gente muito simples. Muito simples mesmo. Segundo, há um império da violência. Né? Quem olha de fora, ou quem assiste quando a gente fala, não entende. Nós não estamos falando de uma pessoa, de uma relação normal. Né? Nós estamos falando de uma pessoa assim, se você reclamar, você apanha. Se você reclamar de novo, eu te expulso do assentamento. Mas te expulso na porrada. Expulsa pondo fogo na casa do sujeito. Mandando ele no meio da noite, para uma rua escura, para uma estrada de terra escura, sem deixar levar nada. Fala, você pega as suas coisas e vai embora. Então foram inúmeros casos que nós vimos de pessoas que são verdadeiros escravos em pleno século XXI, escravos dos líderes do MST. Mas aí o Estado não deveria participar? Se você não tivesse na Bahia, deveria. Mas na Bahia não faz nada. Na Bahia você chama a polícia prende a vítima. A polícia vai lá para proteger o líder. É uma coisa de louco. E os delegados, existem, né? Não são poucos não, que quiseram se insurgir contra isso, foram removidos, tiveram seus inquéritos retirados de uma jurisdição para outra. Teve uma gama de inquéritos que estavam na cidade do Prado e foram transferidos para Teixeira de Freitas porque o delegado ousou pedir a prisão dos líderes daquele acampamento. Sim. No dia seguinte, transferiu os inquéritos. Deixa eu só me despedir do Segre aqui, Márcio Segre. Obrigado, querido, pela sua participação. Gustavo Segre participando aqui na programação da Jovem Pan todos os dias, 3 em 1, das 4 agora. 16 às 18. Das 4 às 6 horas da tarde, você acompanha o Segre e os comentários dele. Obrigado, querido. Obrigado a você. Um abração. Marcinho, por favor. Primeiro que eu tenho um carinho muito grande pelo nosso nobre deputado aqui. Eu só quero fazer um adendo aqui, uma parte aqui, deputado, que é o seguinte. Recentemente eu tive numa feira de assentados no Parque Água Branca, viu, Paulo? E era uma feira extremamente organizada. Eu, como bom mineiro, eu só acredito naquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu ouço, né? Eu tive nessa feira de assentados e uma feira imensa. Inclusive, estava lá o vice-presidente Alckmin. Eu percebi, Ricardo, que diferente dessa sua observação aí, pelo menos nessa feira da Água Branca, eu vi produtos produzidos por assentados nos últimos 2 anos sendo vendida de maneira correta e uma qualidade absurdamente alta, né? Agora, essa feira ficou uma semana no Parque Água Branca e teve uma visitação altíssima. Todo ano tem, né? Todo ano tem. Mas essa necessariamente, e até para não dizer assim, mas é político, é da esquerda, eu paguei do meu bolso e comprei os produtos, e experimentei e perguntei, olha, você é assentado? É assentado? Não, assentados, veramente assentados. Nos últimos 2 anos, os produtos vieram de assentamento. Então eu vi aí, Ricardo, uma exceção daquilo que você está falando. Pode ser que exista isso, mas o que eu vi no Parque Água Branca com o vice-presidente Alckmin vai ao contrário do que você está falando. Mas eu acho que uma palavra resume isso que você viu lá. Marketing. Marketing. Tudo aquilo é fantasia. Vou te dizer por quê. Existem alguns assentamentos no Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, que deram certo e tem pequenas produções e tal, sim. Mas não porque foi o MST que se envolveu nisso. Pelo simples fato de que no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas sobretudo Rio Grande do Sul, você tem uma cultura das pequenas propriedades
O Rio Grande do Sul é um estado composto historicamente, de famílias que migraram da Europa, italianos, húngaros, alemães, etc., e que são pequenos agricultores por natureza. E, consequentemente, há uma cultura no Rio Grande do Sul. O deputado Marcon, meu colega do PT do Rio Grande do Sul, mora no assentamento, tem ali uma representação de produção. Eu vou te dizer, há exceções? Sim, muito poucas exceções. Te pergunto, no estado de São Paulo, onde está uma exceção análoga ao do Rio Grande do Sul? Não há. Nós fomos ver. Eu arrisco a te dizer que aquilo é marketing puro. Primeiro, pelo seguinte, ninguém consegue comprovar a origem desses produtos, que o sujeito falou, olha, está aqui o nosso milho orgânico do MST. Se você olhar lá, não tem... qual é o sítio onde ele, não é o sítio onde ele foi produzido, você não sabe. Mas a gente precisa acreditar em quem trouxe o produto para vender, que está lá vendendo. Mas gente humilde, simples, e vou te falar, Ricardo, pessoas que... eu acho que é muito difícil acreditar que aquela pessoa estava fazendo marketing porque era gente humilde e que contou a história do assentamento. Macho, se o movimento ele tem essa credibilidade toda que você está dizendo, por que ele não tem CNPJ? Por que ele não tem esse tipo de transparência? Porque assim, ele respondeu o quê? Nós não estamos pedindo nada excepcional. É um CNPJ. É simplesmente a transparência nas contas. Por que não existe isso? A justificativa que eles falam é que as cooperativas parceiras têm, né? Aí são 20 cooperativas diferentes, mas o movimento... Eu fiz essa pergunta para o STED. Em si não teria. Mais de 500. Eu fiz essa pergunta para o STED e a resposta foi exatamente esta, que é um processo de cooperativismo e todas essas têm CNPJ. Agora... é a verdade, Ricardo. O João Pedro Stelli disse para mim que está realmente afastado do dia a dia, está institucionalmente respondendo, mas não está no dia a dia da manutenção. Nós, Então, isso aí estamos juntos. Embora, na semana que nós estávamos na Bahia, ele estava lá no assentamento. Então, assim, por um milagre de Deus e aclamação dos povos, ele resolveu voltar à realidade do mundo tangível na semana em que a gente estava na Bahia. Muito esquisito. Mas, enfim, eu não tenho elementos para dizer que ele está mentindo, então prefiro não dizer que ele está mentindo. Agora, eu tenho elementos para te confirmar que uma parte dessa historinha da feira do MST no Parque da Água Branca é balela. E eu vou te explicar por quê. Eu era secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E, portanto, o Parque da Água Branca era administrado por mim nos anos de 2016 e 2017. No ano de 2016 e 2017, a Secretaria da Justiça recebeu um pedido do MST para fazer, na época, a segunda feira da agricultura familiar do MST no Parque da Água Branca. Eu falei não. E por que eu falei não? Porque as entidades que estavam, à época, instaladas dentro do Parque da Água Branca, o Parque da Água Branca, como você sabe, ele foi um parque concebido lá na década de 30, com o projeto do Ramos de Azevedo, mesmo arquiteto do Teatro Municipal, para ser inspirado no que tem em Paris, que é a Feira Agropecuária Permanente, o pavilhão de agropecuária permanente francês. E foi por isso que foi criado o Parque da Água Branca, para ser um local de agropecuária. Lá se instalaram, ao longo de muitos anos, a Associação dos Criadores de Porcos não sei que tipo, de galinha não sei que tipo, de cavalo não sei que tipo, de boi que eu não sei que tipo. Então, o Parque da Água Branca, a estrutura do Parque da Água Branca, aquelas salas que tem lá, eram, na sua maioria, Paulo, associações de produtores rurais que historicamente estavam lá. Exato. Bom, quando nós assumimos o parque estava largado. Largado, completamente largado. A manutenção, os prédios, tudo. E aí a única forma que nós tínhamos de gerar uma receita no próprio parque para que ele melhorasse foi atualizar a tabela de locações. Inclusive a turma brigou comigo, o pessoal do Cavalo Manga Larga ficou furioso, porque imagina, eles tinham um espaço, eu não lembro mais, mas vamos dizer que eles tinham um espaço de uns 500 metros quadrados e pagavam R$400 de aluguel. Sim. É um negócio de louco. Aí eu falei, não, dá uma estabelecida aí e subiu. Bom, por que eu tô contando essa história? Pusemos um estacionamento pago, tudo para dar receita para o parque melhorar. Aí vem a antítese do agronegócio brasileiro, que é o MST, que enfrenta o agronegócio, que enfrenta a produção e que não ajuda nada a manter o parque e fala assim, não, eu quero o parque de graça para fazer a feira do MST. Isso é uma ofensa. Eu falei, não vou dar. Não vou conceder, desculpa. Isso é uma ofensa àqueles que estão tendo que pagar para manter o parque.
Bom, no final das contas teve uma briga política lá na época, o secretário da Justiça puxando do lado para dar para o MST, eu puxando para não dar. No final das contas, o Geraldo Alckmin mandou dar, ele era o governador e eu tinha que cumprir. Salles, nós temos vários assuntos aqui para te perguntar. Próximo é o Diogo, por favor. Eu queria, sobre esse caso do MST, primeiro comentar com você, Márcio. A gente já falou aqui, não há nada que seja tão ruim que seja 100% ruim. Alguém, por pior que seja, alguma coisinha de boa faz. Agora, o movimento dos trabalhadores sem terra, que diz ter assentado perto de milhões de pessoas, parece, não é que eles dizem? Não, tem 1 milhão de pessoas. É o que eles dizem. Primeiro dizer o seguinte, né, o Diogo? Assentamento não é MST. Não, mas o que quem faz dizem? Não é o MST. O MST não tem um assentamento. Mas o que eles dizem? Trazendo a narrativa deles. Que a narrativa deles é que narrativa. Perto de 1 milhão de pessoas que eles assentaram. E gente que trabalha, que produz, que transforma o país. Se eles conseguem produzir para uma feirinha, até mais, tem uma loja do MST em São Paulo também. Se é essa a grande produção que esse movimento consegue, isso já prova a falência total do movimento. Esse é um ponto importante para a gente ver. Mas disse por aí que eles são os maiores produtores de arroz orgânico do mundo. Mentira. Com perto de 15% da produção. Tanto é mentira que toda a produção que seria a próxima deles não atende 2 refeições dos brasileiros. Diogo, como é que você pode ser o maior produtor de arroz do mundo se você não tem CNPJ? Exato. Não, mas você fala das cooperativas associações. As cooperativas eu queria terminar com uma pergunta. As cooperativas e associações têm CNPJ. Exato. Não é esse o ponto. O problema está em outro lugar. Mas eu queria fazer uma pergunta para o deputado. Eu dizia na época que a CPMI do 8 de janeiro ia ser um tiro na água para a oposição. E, na minha opinião, de fato está sendo. E dizia sempre, a do MST, a CPI do MST, é muito mais importante, porque ali o cheiro é muito ruim, a gente sabe. Eu já vi assentamentos no estado de São Paulo, onde a coisa é menos degradante, coisas horrorosas em tempos atrás. Agora, eu tenho que confessar que eu estou muito frustrado. Porque eu achava que a gente ia descobrir muito mais coisa, ia poder fazer muito mais coisa. E, no fundo, a impressão que eu tenho é que eles que vão ser fortalecidos. Então, assim, diga que eu estou enganado. Não, eu acho que não, Diogo, pelo seguinte, a narrativa deles está quebrada, né? Nós fomos em tantos assentamentos, desde a Frente Nacional de Luta, que é a turma do Zé Rainha, que é, por sua vez, o padrinho político da Sâmia Bonfim, lá no Pontal do Paranapanema, até os da Bahia, Goiás, enfim, um monte de casos. A narrativa caiu, a narrativa de grandes produtores orgânicos. Mentira, está provado que é mentira. Narrativa de que eles trazem prosperidade para os assentados. Mentira, bando de miseráveis. Traz prosperidade para os líderes. Esses estão muito prósperos, né? Tem gente lá com Pajero Full, Hilux. E por acaso, a briga nossa com os deputados foi a seguinte: o deputado vira na maior cara de pau, né? Não, mas não pode melhorar de vida o assentado? Eu falei, não, pode. É que o que eu acho uma coincidência, acho estranha a coincidência, é que em todos os assentamentos que nós fomos, só quem melhorou de vida foram os líderes. Todos os outros não. Não é coincidência. De 100 assentados de um acampamento, tem 3 líderes. Os 3 líderes estão muito bem, os outros 97 estão na miséria. Vai no outro assentamento, mesma coisa. Os líderes estão muito bem, os outros estão na miséria. Então, o que eu acho só, Diogo, é o seguinte: dos 120 dias da CPI, nós ficamos só 90. Ou ficaremos, né, ao final, com 90. Porque tivemos 2 semanas de recesso em julho, que não foi reposto. Tivemos 1 semana de trabalhos suspensos na Câmara para aprovar a reforma tributária, não foi reposto. E nós tivemos 1 semana de trabalho suspenso também na Câmara, em razão dos feriados de São João, que para a bancada de Norte e Nordeste inviabiliza completamente o trabalho. Então, veja, de 120 dias de uma CPI, que poderia inclusive ser prorrogada e não será, nós só tivemos 90. Então, 90 dias de CPI, até você pegar alguma coisa, a CPI até fez muita coisa. Segundo o pessoal lá da Câmara, foi a CPI sobre esses assuntos que mais avançou. Não obstante a redução de prazo, a não prorrogação e a dificuldade que nós tivemos recentemente pelo fato da maioria pró-agro que estava na comissão ter sido retirada da comissão justamente em razão das barganhas do governo. A CPI conseguiu arranhar a imagem do movimento. Claro. Então, houve um desgaste político aí por conta da CPI. Ele falou também do discurso. Eles também, tem um outro ponto que você não abordou, mas eu acho importante falar, porque o discurso era terras improdutivas. Outro dia eles invadiram a Embrapa.
Eles transformam a terra. Entendeu? Eles transformam a terra produtiva em improdutiva. Essa é a mágica deles. Ele é o David Copperfield ao contrário. Ele entra numa terra em ordem e transforma em terra improdutiva. Essa é a mágica dessa turma. Agora, Salles, vamos